quando eu era estudante, que nem vocês, o que eu mais queria saber era como a gente começa, né? Porque dá um puta medo, né? Quando a gente está na faculdade, pelo menos eu tinha muito medo. Então eu vou contar como é que foi o meu começo. Eu estudei na PUC do Rio Grande do Sul, eu fazia jornalismo na PUC Gaúcha de Porto Alegre e fazia história na Federal do Rio Grande do Sul. E eu tinha certeza, até muito perto do final do curso de jornalismo, eu tinha certeza de que eu jamais seria jornalista, de que eu não servia para a profissão, porque eu achava que eu era muito tímida, porque eu não me identificava com aquilo que eu lia no jornal, eu não achava que eu pudesse fazer matérias daquela maneira. E eu também achava que eu não ia ser historiadora. Em resumo, eu não achava que eu não servia para nada. Mas como eu estava muito no final do curso, eu pensei, bom, eu vou terminar, porque pelo menos eu tenho um diploma que talvez sirva para alguma coisa. E eu acho que eu tinha muito medo mesmo. E às vezes quando eu estou em faculdade de jornalismo, as pessoas me contam que elas têm muito medo. E às vezes as pessoas se formam e elas continuam com muito medo. E tem gente que até desiste porque tem tanto medo. A boa ou má notícia é que o medo não acaba, né? A gente continua com medo e vai ter medo sempre. Eu tive uma sorte, eu sempre fico pensando que às vezes algumas pessoas passam na vida da gente, algumas coisas acontecem que poderiam não ter acontecido, né? Eu acho que a vida é sempre por um triz, assim. E às vezes eu fico apavorada. Se eu não tivesse conhecido essa pessoa, se tal coisa não tivesse acontecido. E comigo aconteceu de encontrar um professor que chama Marx Leonan e quem leu algum livro meu já deve ter ouvido falar, porque eu não perco nenhuma oportunidade de falar do Leonan. O Leonan foi um grande repórter que depois virou professor e até hoje está lá na PUC, e até hoje é amado. A gente sempre dividia a redação da Zero Hora, que foi o primeiro jornal que eu trabalhei em Porto Alegre, entre aqueles que tinham sido alunos do Leonan e aqueles que não tinham sido alunos do Leonan, porque sempre tinham antes do Leonan e depois do Leonan, porque a vida mudava com o Leonan. Eu acho que o professor, ele pode transformar a vida das pessoas se ele for um professor que acredita naquilo que ele é, se ele acredita naquilo que ele faz. Né? Às vezes a gente está na faculdade e já aconteceu de ouvir, e eu ouvi de alguns professores quando eu estava na faculdade, de que desistam dessa profissão, ou vocês nunca vão conseguir nada, ou o mercado isso, não sei aquilo. Eu acho que isso não é um professor, né? O professor é aquele que sabe da responsabilidade que ele tem, né? De ajudar aquelas pessoas a descobrir a si mesmas, né? Que eu acho que é isso que um professor faz. E o Leonan, ele começou a falar da reportagem pra gente, e eu peguei ele só no último semestre do curso com uma paixão, e começou a trazer reportagens que eu nunca tinha visto na imprensa, e eu comecei a me apaixonar. E foi com ele que eu fiz a primeira entrevista da minha vida. E a gente podia escolher o que fazer, e eu resolvi fazer uma matéria sobre prostitutas. Eu acho que toda mulher de classe média em algum momento quer fazer alguma coisa com prostituta, não só jornalista, deve ter alguma explicação. E eu fui à noite numa boate, e conversei com algumas e marquei de encontrar no dia seguinte. E eu bati na porta dessa mulher e ela abriu a porta. E quando ela abriu a porta, ela estava pelada, estava nua. E aí ela disse para eu entrar. Opa! Ela disse para eu entrar. E quando eu entrei, era uma kitnet, né? Era só um quartinho com banheiro. E na cama tinha um homem nu também. Tinha um cafetão. E eu procurei um lugar para sentar e não tinha nenhum lugar para sentar, só tinha cama. E aí eu pensei, bom,
Aí eu sentei na cama, era eu sentada na cama e aquelas duas pessoas nuas. E aí eu comecei a entrevistar com meu bloquinho, minha caneta. E aquilo foi tão importante porque eu descobri ali que com um bloquinho e uma caneta eu podia fazer tanta coisa. E foi transformador para mim. Foi a minha primeira entrevista e ela me mostrou que um bloquinho e uma caneta é muito importante. Aí, para esse professor, eu fiz a primeira grande reportagem da minha vida, que também a gente podia escolher qualquer coisa, e eu peguei um tempo que agora é muito diferente, né? Acho que vocês são bem mais sortudos nesse sentido, porque eu me formei em 88, e naquele tempo o jornalismo que se fazia era um jornalismo de pirâmide invertida, né? Não se pensava outra coisa a não ser a tal da pirâmide invertida, né? Aquela coisa bem padrão. Aquela coisa bem em cima bem noticiosa, bem que, quando, onde, por quê, como. E eu propus de fazer uma matéria sobre todas as filas que a gente entra, desde que a gente nasce até morrer. E o Leonan, porque ele era o Leonan, ele adorou a ideia. E eu fiz essa matéria. E aí teve um evento que foi o primeiro, em 88, que chama SET Universitário, que é um concurso entre as universidades da região sul do país, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E uma amiga me escreveu essa reportagem. Foi uma amiga que escreveu, a Simone, porque eu tinha uma autoestima tão baixa que eu nunca inscreveria. Mas a Simone escreveu. E aí a gente era chamado pela comissão julgadora para discutir o nosso trabalho. E quando eu entrei na sala, a comissão julgadora era formada por jornalistas e por publicitários. E quando eu entrei, a primeira coisa que os jornalistas me disseram era: o que tu faz não é reportagem. E aí os publicitários disseram: é sim. E aí, eu não sei se é porque tinha mais publicitário do que jornalista, o fato é que eu ganhei. E o prêmio era um estágio na Zero Hora. E quando eu entrei na Zero Hora, as pessoas fizeram apostas, porque eu tinha um tipo bem estranho naquela época. Era anos 80, aquela coisa, né? Bota até aqui, meio careca, enfim. E aí as pessoas fizeram apostas de quanto tempo eu duraria. E aí eu fiquei na Zero Hora por 11 anos. E aí foi ali fazendo jornalismo. Eu me lembro a primeira vez que eu peguei um carro da Zero Hora para fazer uma matéria, que eu disse: meu Deus, e agora? E aí eu descobri que ser repórter é a melhor profissão do mundo, fazendo reportagem. Então foi assim que eu comecei a minha história. E eu acho importante contar isso porque a gente sempre começa apavorada. Mas vale a pena, vale muito a pena. E agora vocês podem perguntar. Sempre quando a gente acompanhando a sua coluna e os seus livros, a gente repara que você, digamos, não é que consegue pôr poesia, mas você consegue extrair coisas sofríveis de uma realidade, enfim, sofrível que muitas vezes não é a nossa realidade, de uma forma, digamos, muito... não sei se poética é a melhor palavra, mas de uma forma bem esclarecida, bem transparente, bem clara. O que eu queria saber é se houve um ponto em que, ou que isso foi, digamos, uma coisa que aconteceu, não foi uma coisa em que em determinado momento você pontuou, que você então só contaria essas histórias. Eu acho que foi na Zero Hora que você tinha uma coluna também, acho que era Pessoas Invisíveis, não sei se confere isso, que você se dedicava exatamente a encontrar essas pessoas. E eu queria saber se então houve esse momento em que você pontuou ou se foi uma coisa muito, digamos, natural, que acabou acontecendo e foi te levando a essas histórias e aos lugares em que você trabalhou foram te levando a contar essas histórias. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente por aquilo que eu acreditava. E hoje eu consigo racionalizar melhor isso, e eu acho que também é uma escolha política, né? Eu acredito que... Primeiro, eu acredito profundamente no jornalismo, na reportagem como instrumento de transformação do mundo, né?
se não fosse isso, eu acho que eu não faria. Se eu não acreditasse nisso, eu não faria, eu não seria repórter. Né? Eu acho que a narrativa, né, contar a história das pessoas tem um poder muito grande. E a gente só existe como narrativa, né? Nós somos essa tessitura de narrativas, né? A nossa vida só existe porque alguém conta, né? A gente se conta, de certa forma, a vida humana, a vida de cada um de nós é ao mesmo tempo a nossa primeira reportagem e é também a nossa primeira ficção, porque de alguma medida toda a vida é uma vida inventada, né? É isso que é o fascinante do humano. E no nosso tempo, a imprensa tem um grande papel nisso, porque ela tem um grande lugar. Que lugar é esse? O jornalista é o historiador do cotidiano, né? É o historiador, é aquele que conta, que documenta a história contemporânea. E se a imprensa escolhe só documentar um tipo de gente, um tipo de história, um tipo de notícia, ela está deixando um universo inteiro de pessoas de fora. Quer dizer, que história vale a pena ser contada, né? A pauta, ela não é uma escolha não é um dado da natureza, ela é uma escolha política, ela é uma escolha econômica, ela é uma escolha social, tem uma intenção nela. Então, só valoriza aquelas pessoas que são famosas, que têm alguma história de superação, que quebraram que ultrapassaram alguma linha, que são ricas, que são famosas por algum motivo. O que tu está dizendo para as pessoas? Tu está dizendo para elas que a vida delas, que a vida da maioria dos homens e das mulheres que constroem efetivamente esse país, o mundo, não é importante. Né? Se a tua história, se não vale a pena contar a tua história, é porque tu não é importante. E o fato de tu não ser contado em algo que é o lugar onde se conta as coisas, que é a imprensa, tem uma enorme repercussão na vida de todo mundo. Né? Tem uma enorme repercussão na forma como as pessoas veem a si mesmas. Então eu tenho essa escolha, que é uma escolha política também, de contar a história das pessoas comuns, a história das pessoas supostamente comuns, dos que se chamam anônimos, a história da maioria das pessoas e não a história da minoria, dessa minoria que se decidiu que é a que vale a pena ser contada. Então, o meu desafio pessoal é mostrar que cada vida é extraordinária. E a gente só consegue alcançar o extraordinário da vida do outro, tu só consegue alcançar a importância da vida do outro se tu consegue enxergar a importância e o extraordinário da tua própria vida. Isso não é uma conversa poética, isso não é uma conversa... tem gente que acha piegas, mas isso é profundamente político, isso tem grande repercussão, porque se no jornalismo tu acha que a morte de alguns é mais importante que a de outros, tu está banalizando a vida da maioria das pessoas. E isso é criminoso. Né? Então, a forma como se olha para a própria vida é fundamental para se construir a história. Eu sempre falo que eu sou uma repórter de desacontecimentos, porque eu me interesso mais por aquilo que normalmente não é a matéria da imprensa tradicional. Eu não me interesso tanto por aquilo que quebra a rotina, né? Pelos ditos acontecimentos, por aquilo que de repente sobressai. Eu me interesso em saber como as pessoas vivem no cotidiano. Eu me interesso pelas pequenas delicadezas do cotidiano, pela forma como as pessoas tecem a sua vida. Então, qual a pessoa que mais marcou a sua vida, de todas as que você entrevistou, enfim, lembra?
Qual a que marcou mais você, ou que você levou alguma coisa da história dela para sua própria vida? Eu não tenho uma pessoa só, eu tenho uma multidão de gente. Eu acredito que se tu faz uma reportagem e essa reportagem, no final dela, tu não foi transformada por ela, é porque a reportagem não aconteceu. Algo aconteceu que fez com que ela não acontecesse. Eu acho que a gente não entra na vida dos outros impunemente, pro bem e pro mal. E só vale a pena encontrar o outro pela reportagem se for para ti também ser transformado. Eu acho que ser repórter é isso, é tu tem que fazer esse movimento interno que começa antes de ir para a rua e que cada um vai encontrando a sua maneira de fazer isso, que é isso de tu se esvaziar daquilo que tu é, se esvaziar da tua visão de mundo, se esvaziar do teu julgamento, das tuas crenças, porque repórter não é juiz. E ir em direção ao mundo do outro, né? Atravessar a rua de si mesmo para encontrar o outro e ser preenchido por uma experiência de vida, por um modo de ver o mundo que pertence ao outro. Nesse processo, tu é transformado, sempre. Então, eu tenho várias histórias. Eu sou o que eu sou. Tudo o que eu sou, seja o que for, foi em grande parte pelas pessoas que eu encontrei na minha vida. A Ana estava falando de poesia, e na verdade essa poesia não me pertence. Não, quer dizer, ela me pertence também, na medida em que eu compartilho, mas ela não é minha. O que eu faço como repórter é escutar a poesia das pessoas, né? Escutar como cada um conta a história da sua vida, né? Eu já tive várias vezes diante de analfabetos por esse Brasil todo que faziam literatura pela boca, né? Que eram Guimarães Rosa. Gente que eu tinha vontade de me ajoelhar e dizer, nossa, o cara inventou essa palavra. E quando ele inventa uma palavra, ele inventa um mundo. E eu tenho o privilégio de estar aqui escutando, né? E tudo que eu tenho que fazer, como na matéria que eu fiz nas Parteiras da Floresta, que está no olho da rua, né? Que aquilo tudo é literatura, né? Eu tenho a Índia Caripuna, de 90 e poucos anos, que é parteira lá na floresta amazônica do Amapá, e ela diz o seguinte, as parteiras, é melhor do que isso, ela diz melhor do que eu vou me lembrar, mas está escrito como ela disse, mas que as parteiras saem, povoam o mundo nas horas mortas da noite. Essa mulher, que o português era a segunda língua dela, né? Então, eu posso te contar muitas histórias de transformação. Eu vou contar uma, porque, né, eu sou uma contadora de histórias, eu acho que a gente sempre se expressa melhor pelas histórias. Essa é uma história que sempre que eu tenho chance, eu conto, porque eu acho esse cara incrível. Que essa é uma história da vida que ninguém vê, da época que eu fazia essa coluna na Zero Hora. E lá no Rio Grande do Sul tem uma feira agropecuária que é a mais importante do estado, que é muito famosa, que chama Expo Inter, que é uma espécie de São Paulo Fashion Week, só que de touros e de vacas, né? Eles desfilam, eles têm leilão e tal, tem o freio de ouro. E todo ano ia para essa feira o Vanderlei. Quem era o Vanderlei? O Vanderlei era... Como é que eu fico sabendo do Vanderlei? Fico sabendo porque o pessoal que era do Campo e Lavoura, que era o caderno que cobria essa parte agropecuária, me disse, tem um louquinho que aparece sempre por lá.
E o louquinho era o seguinte, o Vanderlei era um cara muito pobre, daqueles caras que se criam, acho que vocês não conhecem a fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, mas é aquela coisa de grandes estâncias de gado e do Pampa, né, perder de vista, daquelas grandes fazendas, e as pessoas vão se criando, algumas pessoas vão se criando meio agregado e tal. O Vanderlei era desse mundo do Pampa, lá de Uruguaiana. E ele, todo ano, ele pegava carona nos caminhões que traziam os bichos para os leilões e vinha misturado aos bichos com um cabo de vassoura que ele jurava que era o cavalo de raça dele. Então ele chegava na Expo Inter, ele passava pela inspeção veterinária, ele fazia questão de fazer todos os trâmites burocráticos, e como ele era o louquinho, as pessoas achavam divertido e ele fazia, e ele passava os dias de exposição cavalgando pelos campos no seu cabo de vassoura. E aí tem uma coisa que a gente como jornalista faz muito e que não deve fazer, porque talvez um jeito de não ver as pessoas é ver as pessoas pelo estereótipo, no caso dele, louquinho, ou ver as pessoas como folclóricas, né? O olhar folclórico que é muito difundido na imprensa. Esse olhar é criminoso e como é um olhar engraçadinho, né? É divertido, né? O louquinho, isso encobre o nosso crime de não ver direito. Então, o Vanderlei era o louquinho, ele estava lá há anos e ele era o louquinho. E todo mundo, pronto, estava explicado, né? Quando a gente consegue encaixotar as pessoas, parece que fica tudo explicado. E a única coisa diferente que eu fiz foi perguntar para ele, né? Eu me senti como assim, eu emparelhei o meu cavalo ao dele e fiz a pergunta para ele: Vanderlei, tu é louco? E o Vanderlei olhou para mim, e isso foi muito surpreendente para mim, e disse: tu acha que eu não sei que o meu cavalo é um cabo de vassoura? Eu sei, mas eu nunca vou ter um cavalo de raça. Tu não acha que é muito melhor eu inventar um cavalo, eu acreditar que meu cabo de vassoura é um cavalo de raça? Esse era o louco. E eu nem escrevi essa história direito. Hoje, quando eu leio essa história, mesmo no livro, eu vi que eu não alcancei a profundidade. Isso acontece muito. Eu vi que eu não alcancei a profundidade do que o Vanderlei estava me dizendo. Eu só recentemente eu entendi que ele, mais do que nenhum outro personagem, do que nenhuma outra pessoa na minha vida, ele tinha me dito o que era a vida. Porque nós todos temos um cabo de vassoura. E nós todos que precisamos inventar um cavalo de raça. A vida é isso, é esse movimento entre o cabo de vassoura e o cavalo de raça. Quando eu li o seu livro O Olho da Rua, eu me emocionei muito. E eu fiquei pensando, para você que estava ali vivendo aquilo, o quanto aquela emoção não te tomou. Eu queria saber como é o seu limite entre o que você está retratando, as histórias que você está contando. Como fica esse envolvimento emocional seu? É grande, é sempre grande. Às vezes me perguntam, tu te envolve com as pessoas? É claro que eu me envolvo, né? Se não fosse para me envolver, eu nem saía de casa. Eu não acredito nesse jornalismo que pretensamente paira acima das pessoas, acima da história, né? Nós somos seres históricos, inscritos na cultura, né? E a gente vai para uma matéria com tudo aquilo que a gente é também. E eu acho que os limites no jornalismo é um questionamento diário e constante, não tem uma resposta única para todas as matérias. Tu tem que ir descobrindo quais são os teus limites e também descobrindo e retrocedendo quando tu avança nos limites. Eu imagino pela tua pergunta que tu quer saber até onde interferiu, até onde
Na verdade, é mais assim, você não tem vontade de levar todo mundo pra sua casa, sabe? Tipo, como que você faz pra lidar com isso, assim, sabe? Estabelecer que isso é um trabalho, que... Sabe? Estabelecer, não, isso é um trabalho, aqui eu tenho que parar, sabe? Eu não posso levar todo mundo comigo, porque eu imagino que talvez essa seja a sua vontade, né? A minha vontade é o que eu melhor posso fazer, é o que eu melhor sei fazer, que é contar história. E eu acho que contar história é uma coisa grande, importante, transformadora. Então o melhor que eu posso fazer é escutar essas pessoas, né? E nessa escuta, acho importante falar disso, né? Do quanto, até onde ir, até onde não ir. No Olho da Rua, né, a última reportagem é uma matéria sobre a morte, né, que é uma matéria sobre a vida, que é quando eu acompanho por 115 dias uma mulher, os últimos 115 dias de uma mulher da Ilse que estava com um câncer, além da possibilidade de cura. E aí, durante 115 dias, eu tive vários momentos de até onde ir, até onde não ir. E eu acho que 2 momentos exemplificam muito bem aquilo que eu acredito. Quando eu falo de lugar de escuta, esse lugar de escuta é realmente um lugar de escuta, é um lugar de canto, né? Tu tá escutando não só o que a pessoa diz, mas também o que ela não diz, também o seu silêncio. Tu tá escutando como são os móveis, como é a disposição dos móveis, o que tem na parede. Tu tá escutando os sons da casa, os sons de fora da casa, tu tá escutando os cheiros, né? Uma escuta ampla. Para mim, é o instrumento mais importante que a gente tem como repórter, é essa capacidade de escuta que também vai sendo aprimorada. Né? É escutar de verdade, essa escuta parte daquilo que eu falava antes, né? Dessa capacidade de esvaziamento, de realmente escutar o outro. E no caso da Ilse, eu tive 2 momentos que foram bem emblemáticos, assim. A Ilse, ela tinha um câncer que jogava toxinas no organismo dela, e isso dava muitas náuseas e muito enjoo, ela não conseguia comer. Ela comia pouco e era difícil para ela comer. E um médico disse para ela, sem coragem de dizer para ela, teve vários médicos que disseram a verdade, e teve um médico que disse que se ela conseguisse comer, ela poderia ficar forte, poderia fazer uma cirurgia e ser curada. Isso para Ilse, comer e ser curado, comer e se salvar, fazia todo sentido. Por quê? Porque ela tinha sido merendeira de uma escola muito pobre, uma escola pública da periferia muito pobre, em que as crianças chegavam na segunda-feira desmaiando, e ela alimentava essas crianças, e as crianças sobreviviam, as crianças ressuscitavam. Então, a partir daquele momento que o médico disse isso, a Ilse começou a acreditar que ela ia morrer por culpa dela, porque ela não conseguia comer, então não podia fazer cirurgia. Então, só fazendo esse parênteses. Eu tive E o que ela fazia? Ela me enchia de comida. Eu engordei muito nessa matéria. Tem matérias que eu emagreço muito e outras que eu engordo muito. Essa eu engordei muito porque eu ia na casa dela e porque ela não podia comer, ela queria que eu comesse e eu comia, porque eu sou comilona e eu comia. E num desses dias a gente estava na cozinha, eu, a Ilse e a Lourdes, que era a mulher que cuidava da Ilse durante o dia, ficava com ela, que o filho dormia à noite, ela era sozinha. E a Ilse estava era um período que ela se sentia um pouco melhor. E ela disse: acho que eu não tenho mais essa doença.
eu não sinto mais nada, eu não tenho mais essa doença. E olhou para mim. Ela olhou para mim porque ela queria confirmação de que eu dissesse, é verdade, tu não tem mais essa doença. Eu queria muito poder dizer isso, mas eu não podia dizer isso. Eu tinha que me manter no meu lugar de escuta. E foi um momento muito difícil, porque ela e a Lourdes ficaram olhando para mim, para saber o que eu ia dizer. E eu continuei quieta naquela cozinha onde só estávamos nós três. Aí a Lourdes disse, quando ela viu que o silêncio não ia acabar, a Lourdes disse, não, é verdade, tu não tem mais essa doença, porque eu tive uma tia, uma prima, agora eu não lembro, que tinha essa doença e ela cheirava muito mal e tu não cheira mal. E aí elas resolveram. Quando eu saí dali, da casa dela, ela morava na periferia de Guarulhos, e eu fui para minha casa, eu estava muito mal, com dor na garganta por aquilo que eu não podia dizer, mas que eu queria dizer, mas não podia. Mas ali eu não podia interferir. Naquele dia eu fiquei doente. Eu fiquei doente várias vezes nessa matéria por causa dessas coisas. E ali, antes de eu chegar, esse foi o momento que eu não interferi. Teve um outro momento que eu já vou contar para vocês que eu interferi, mas antes de chegar a isso, só para um parênteses, para mostrar essa importância de escutar. A Ilse, em 115 dias que a gente esteve junto, ela nunca pronunciou a palavra câncer. Ela nunca pronunciou o nome da doença que a mataria. Se eu tivesse sido afobada, como às vezes a gente é, e chegado e dito, Ilse, como tu lida com o teu câncer? Eu jamais saberia que a forma que ela lidava com o câncer era não pronunciando a palavra câncer. Eu poderia passar 115 dias com ela e não saberia como ela lidava com a doença. Então é isso, às vezes, se tu não escuta direito, não adianta tu ter 1 mês, 2 meses para fazer uma matéria que tu não vai ter escutado. E se tu escuta direito, às vezes tu consegue fazer uma matéria muito especial num dia, porque tu sabe escutar. Então com ela, acho que é um exemplo bem forte de como essa escuta é importante. Mas a gente pode falar disso depois. Aí o momento que eu interferi foi bem já no final, quando ela estava se sentindo já bem mal. E ela me ligou um dia da lanchonete do hospital, chorando. E disse, eu não aguento mais, eu não sei por que eles não me operam, eu não aguento mais isso. Aí eu disse, eu tô indo para aí. E eu fui, eu cheguei lá na lanchonete do hospital e ela estava com 2 mulheres que ela tinha conhecido na lanchonete, que estavam falando de Deus para ela. E aí ela disse para mim que ela não aguentava mais os médicos, não sei o que, não sei o que. E ela ia ter uma consulta com a médica, com a Maria Goretti, que é uma mulher muito especial, de cuidados paliativos. E aí eu interferi, a primeira vez eu disse, a Ilse pergunta para a médica, tira todas as tuas dúvidas. E eu vi que ela ficou assim. Aí a gente entrou no consultório e era uma cena muito bonita, assim, muito triste, mas também muito bonita. Porque era aqueles hospitais antigos, então tinha aquelas janelonas assim, e estava bem no horário que entrava o sol, era de tarde, o sol entrava pela janela. E a Gorete estava aqui, a Ilse estava aqui, e eu estava no meu lugar de escutadeira, que é aqui, olhando para elas. E aí a Ilse perguntou para a Gorete por que não dava para operar, por que não faziam nada para a doença dela. E a Gorete disse, Dona Ilse, eu acho que a senhora esqueceu, tem uma pedra no meio do seu caminho. E a Ilse olhou para ela e disse, mas não dá para fazer um viaduto? E não dava para fazer um viaduto. Naquele dia, quando acabou a consulta, a Ilse sempre foi uma mulher que ela era baixinha, ela sempre andava de salto e toda arrumadinha e maquiada e não gostava que pegasse no braço dela, porque ela podia andar sozinha e ela dizia que eu tinha que me arrumar melhor.
E ela, naquele dia, para sair do consultório tinha um degrauzinho e ela pegou no meu braço porque o pé dela falhou. E isso é escuta também. O fato do pé dela ter falhado naquele momento era uma informação mais importante do que tudo aquilo. O pé falhou. E aí a gente foi caminhando, ela foi caminhando de braço comigo até o saguão do hospital, que o filho dela tinha ido pegar o carro. E aí quando chegou no saguão, ela disse, mas eu acho que se eu comer bastante, vai dar para fazer a cirurgia e eu vou ficar boa. Aí eu interferi de novo, eu olhei para ela e disse, Ailce, eu estava lá, eu ouvi tudo que a médica disse, nunca foi culpa tua. Não é culpa tua. Aí ela olhou para mim e disse, acho que eu sabia, mas não dá para lembrar de tudo. Então esses são dois momentos, duas escolhas, uma que eu não interferi e outra que eu interferi. E acho que eu devia ter interferido. É isso. O Olho da Rua, eu lembro que uma matéria que me agonizou muito foi aquela da meditação. E eu fiquei com ela, assim, eu li acho que uns 3, 4 anos atrás o livro e isso ficou na minha cabeça e sempre ficou e foi ficando, enfim. E eu fico me perguntando, né, como que ela voltou para a redação depois disso, como que ela voltou para a casa dela, como que você saiu de lá. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, assim, o que você conseguiu, como que era a sensação de estar lá, né, porque você transmite isso muito bem, né, pelas palavras e pelo jeito que o mestre conduzia toda aquela situação, mas eu queria saber, assim, um pouco mais como foi o pós de tudo isso. Essa matéria, para quem não sabe, eu fui fazer, não foi ideia minha, não é o tipo de matéria que eu costumo fazer. Eu fui pautada para fazer um retiro de meditação Vipassana, não sei quem conhece, mas é uma meditação bem forte. E eram 10 dias, mas tinha o dia 0 e tinha o último dia, ou depois do último dia, então acabava sendo 12, se eu não me engano. E nesse período a gente não podia falar com ninguém, né? Tu tinha que ficar em absoluto silêncio, né? Eu dividia o quarto com 2 outras pessoas, mas a gente não podia falar entre si. O que para mim é uma bênção, eu adoro ficar quieta. Mas isso não tinha nenhum problema. Tem gente que isso é um problema, para mim não era um problema. O que foi um problema para mim foi que a gente ficava 12 horas por dia, o que dava no total mais de 100 horas, na mesma posição, sem se mexer. E aí, quando chegou no 6º dia, eu comecei a ter dores terríveis, assim. Dores... Eu não sou... Eu suporto bem a dor em geral, mas eu tinha muita dor. E aí tinha um horário do dia em que tu podia se inscrever para falar individualmente com o mestre, que era a única pessoa com quem tu podia falar, e era o único momento que tu podia falar. E aí eu disse para ele, olha, eu tô com muita dor. E ele disse, aceita a dor. E eu aceitei. E essa foi uma matéria que foi um desafio para mim, porque ela era sobre o que eu sentia. Né? Eu tinha que, dessa vez eu não tinha que atravessar para ir para o mundo do outro, eu tinha que atravessar para ir para dentro. Mas eu precisava ter a mesma entrega para conseguir contar uma experiência verdadeira. E aí eu me entreguei para ela com a entrega que eu tenho em todas as reportagens. E o fato de ter feito essa entrega fez com que eu ficasse até o final da meditação. Então, quando eu saí, e aí essa matéria está na internet, está no livro, é fácil de ler, chama O Inimigo Sou Eu.
Aí eu conto toda a experiência para vocês, que eu não vou me estender aqui, do que eu vou sentindo, de como as coisas vão avançando e tal. Quando eu saí de lá, eu comecei a reparar que... então, em determinado momento, eu consegui fazer a meditação mesmo, eu consegui chegar e eu realmente não sentia dor. Eu sentia dor, mas eu não me identificava com a dor. É uma coisa, um processo bem estranho, bem interessante. Eu conseguia ficar fora da dor. Mas quando eu saí, eu voltei para a dor. E aí eu eu não conseguia eu perdi a motricidade fina. Eu não conseguia mais amarrar o cadarço do sapato, eu não conseguia teclar o celular. E comecei a não poder mais escrever, e aí eu fui para o médico, e aí eu descobri que eu tinha ficado com 3 hérnias na cervical, que eu vou ter para sempre, né? Então, mas essa foi uma reportagem que me transformou muito profundamente, que deu início a um grande processo interno de transformação minha, que foi fundamental na minha vida. Então, eu não tenho nenhum tipo de arrependimento, mesmo por causa das 3 hérnias, porque eu acho que eu ganhei muito fazendo essa reportagem, e mesmo sabendo, eu acho, eu faria de novo. Eu não sei se eu te respondi a tua pergunta. Queria saber se você já sentiu alguma dificuldade dentro das redações ou com entrevistados por ser mulher. E se isso, como você venceu essa, se tiver preconceito? Nunca tive muita dificuldade por ser mulher. Assim, a única vez que eu fui preterida por ser mulher foi numa reportagem de guerra, que eu queria muito ir. Eu tinha sido a primeira escolha, e daí foi um colega. E aí o editor me chamou e disse: olha, a gente queria te mandar, a gente achou que tu era a melhor opção, mas a gente ficou com medo porque tu é mulher e tal. E aí enfim, foi isso. Certamente você já ouviu falar sobre as dietas da moda. A dieta da proteína, a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta dos carboidratos e, atualmente, a dieta anti-glúten. A dieta anti-glúten, ela prega que você restrinja a ingestão do glúten, que é uma proteína presente nos cereais, né? E aí você fica proibido de comer alimentos que contenham glúten, como pães, massas e cereais que contenham ou aveia, ou trigo, ou centeio. Atualmente, a maioria dos alimentos e preparações tem algum desses cereais. Então você fica restrito a poucos alimentos na sua dieta e causa uma deficiência grande de outros nutrientes. Dessa forma, ainda a reeducação alimentar é a melhor saída para o emagrecimento saudável, através de uma alimentação balanceada e a prática regular de atividade física. Fazer esse texto que é mais complexo não é um texto que sai da cabeça da gente, né? Um texto que sai com a nossa poesia. Não é isso. É tu ir para a rua e tu apurar cada detalhe. Cada detalhe. Porque essa é a diferença entre a gente, entre a reportagem e a ficção. Na reportagem, se tu não tiver uma apuração muito completa, muito profunda, o cara pode ser um prêmio Nobel de literatura, ele vai fazer uma reportagem de merda, porque ele vai ter que abusar dos adjetivos, porque ele não tem substantivo. Para fazer o bom jornalismo, tu tem que ter substantivo, tem que ter informação, né? Informação é o cheiro, é tudo. Eu vou dar 2 exemplos. Um exemplo da vida que ninguém vê. Tem uma hora que eu vou acompanhar o enterro
uma história que chama Enterro de Pobre. Vou acompanhar um homem que está enterrando seu filho no Campo Santo. Campo Santo, não sei se existe aqui em São Paulo, em Porto Alegre, é um espaço num cemitério onde os pobres enterram porque não paga, porque eles não têm dinheiro para pagar. Então o caixão é dado e a cova é dada por um certo tempo. Então o enterro de pobre tem menos de 7 palmos para ser mais fácil de desenterrar quando chega a hora. Até isso, até na morte é menos, não tem lugar na morte também. Então eu conto essa história acompanhando um homem. E tem 1000 detalhes que eu tive que apurar, 1000 coisas, informações que eu tive que apurar. E quando eu estou com ele está enterrando o filho que morreu por incompetência médica, está com o caixão na mão, tinha um passarinho cantando o tempo inteiro. E naquele momento, exatamente no momento de enterrar, o passarinho parou de cantar. Silenciou. E aí eu queria contar isso, mas eu não posso botar, se eu sou repórter, eu não posso botar um passarinho. Eu tenho que descobrir qual é o passarinho. Então eu tive um trabalho enorme para descobrir qual era o passarinho. E não pode ser o passarinho que eu gostaria que fosse. No caso, era um sabiá. E eu acho um sabiá um puta clichê, né, sabiá. Mas era um sabiá. Então, isso me deu um trabalho. Outro exemplo. Acho que talvez você se lembre, anos atrás, em Pompeia, aqui no interior de São Paulo, aquela menina que saiu na internet, foi um desses primeiros casos de internet, transando com 2 homens da cidade. E aí, ela era estudante de Direito em Marília, aí ela quase foi linchada na faculdade, enfim. Eu fui contar essa história 1 mês depois. E o que me interessava nessa história não era se ela tinha realmente transado ou não tinha realmente transado, isso não me importava. Me importava era aquele momento que, por causa de um dedo no computador, a vida mudou num segundo, né? Aquilo que a Joan Didion, que é uma grande jornalista e escritora americana, diz, né? A vida não muda num segundo. A vida que a gente conhecia acaba de repente. Ali, para eles, foi isso, a vida. Qual era esse segundo? E eu apurei um montão de coisa. Mas só para te dar um exemplo, teve 1/3 de frase, em uma frase só de uma matéria longa, tinha 1/3 de frase onde dizia que quando isso aconteceu, esse 1 segundo, fazia sol em Pompeia. Como eu tinha ido 1 mês depois, eu tinha que apurar isso. Então, para poder ter certeza de como era o céu, como era o clima naquele dia, eu perguntei para 5 pessoas, entrevistei 5 pessoas diferentes na cidade, só para saber isso, 1/3 de frase, se fazia sol, se o céu era azul, se tinha nuvens, se estava chovendo. E as 5 pessoas me disseram que fazia sol. Quando eu voltei para São Paulo para escrever a matéria, eu chequei com 3 sites de meteorologia diferentes se realmente fazia sol em Pompeia, para 1/3 de frase, para dizer essa frase banal. Agora, se eu errasse uma informação tão banal quanto essa, o leitor tinha todo o direito de não acreditar em mais nenhuma linha da minha matéria. Né? Então, fazer esse jornalismo não é tirar a poesia da tua cabeça, não é, né, ser lírica, como às vezes algumas pessoas confundem, é trabalhar pra cacete, né? Apurar para fazer bom jornalismo, porque isso eu considero bom jornalismo, aquele jornalista que não reduz a complexidade do real. Tu trabalha muito mais do que todo mundo, mas tu te dá o respeito, e principalmente tu tem respeito pela história do outro, que do contrário é reduzida, e a gente não tem o direito de reduzir a realidade. Isso é criminoso. Oi. Tem uma pergunta meio assim prática de como você faz o jornalismo, e é uma coisa que eu sempre, assim, agora no começo, né, e trabalhando em revista, eu sempre pergunto. As suas histórias são muito ricas em detalhes, né, e você tem essa apuração completa, como você disse, e vai atrás de tudo, e dos mínimos detalhes, e de investigação, e etc e tal.
como é que você consegue manter toda essa fidelidade numa entrevista de, sei lá, 10 páginas e como desse menino que te abordou na rua, de repente você estava com um bloquinho e uma caneta, então não é que você tinha um gravador e daí você anota as frases, é uma questão que, assim, de técnica de apuração mesmo. Como é que você consegue escrever e depois representar isso de uma forma tão real e fiel? Eu sempre anotei tudo. Hoje, às vezes, eu estou no outro lado e às vezes eu sou entrevistada. E eu fico em pânico às vezes, porque as pessoas às vezes vão me entrevistar sem nada, sem bloquinho, sem caneta, sem gravador. Eu digo, tu não vai gravar, tu não vai escrever. Ninguém, por melhor, pode ser um prodígio de memória, tem o direito de confiar na sua memória quando está contando a vida de alguém, né? Então, eu sempre anotei tudo. E eu faço assim, eu anoto tudo que as pessoas dizem que né, tu já vai fazendo uma processando na tua cabeça, eu anoto tudo que elas dizem, exatamente como elas disseram. Porque a gente não tem direito de falar, foi mais ou menos isso que ele disse, ou usar sinônimo. Se a pessoa, desde o Freud, pelo menos a gente sabe que se a pessoa escolher uma palavra, aquela palavra é uma informação. Porque ela escolheu aquela palavra e não o seu sinônimo, já é uma informação. Então tem que anotar tudo. Então eu anoto tudo o que diz, mas eu também anoto tudo o que está acontecendo. Eu anoto o cheiro, eu anoto como são os móveis, eu anoto como está a rua, como está o céu. Tudo que eu acho importante, eu vou anotando também. E vou anotando, por exemplo, ela falou essa coisa e ela chorou nesse momento, ou ela piscou, ou ela olhou para o lado, ou a unha dela é ruída. Enfim, tudo eu vou anotando e anoto também os meus sentimentos. O que eu vou sentindo, eu vou anotando também. Então, quando pego os meus bloquinhos, eu consigo reproduzir toda a cena, porque está tudo lá. Não está só o que é dito. Está toda essa escuta mais ampla. Agora, quando é matéria maior, e hoje, em geral, eu faço matérias maiores, aí eu gravo. E por causa daquela matéria da meditação, eu fiquei com um probleminha no braço direito, então eu sou mais lenta hoje para escrever. Então, eu gravo e anoto. Sempre anoto, vou anotando tudo aquilo que eu te falei, né? E eu sempre transcrevo, eu gasto um tempão transcrevendo as coisas. Tem algumas matérias minhas, grandes reportagens, que eu tenho guardado 400 páginas de Word, que é a minha apuração. Quando é matéria grande, todo dia eu vou colocando no computador, para não perder aquilo que está no meu bloquinho, para não perder a sensação, para não perder as coisas, porque... né, continua, eu preciso depois ler tudo e me lembrar e checar tudo. Então eu vou escrevendo, né? Então eu cheguei a ter numa matéria, que foi uma matéria que eu fiz sobre o crescimento do Islã na periferia, que teve 400 páginas de Word. Dá um trabalhão fazer reportagem. Eliane, você é documentarista também? Nós estamos aqui numa televisão. Eu vou te fazer uma pergunta do âmbito do audiovisual. Como é que se a gente trocasse fazer matérias ou fazer um personagem em vídeo, né, em cinema? Como é que é trocar a caneta e o bloquinho por uma câmera? Que tipo de adequação aí cabe? Ou de complicação existe? Ou de ganho você tem, ou de perda? Eu tenho, a minha experiência muito reduzida, né? Eu só tenho... eu fiz 2 documentários até hoje na minha vida. E foram 2 documentários que eu fiz porque eu não pude contar essa história de outra maneira. Eu não pude contar essa história escrevendo. Então eu fiz documentário. E a primeira vez que eu fiz o primeiro documentário, Uma História Severina, eu fiz como eu faço as minhas reportagens, só que tinha uma câmera. Era a tua câmera? Não, era alugada. Mas eu digo assim, você que segurava a câmera? Tinha um operador de câmera que a gente contratou na cidade mesmo, no caso Recife. E
é engraçado, mas eu não sinto essa dificuldade, assim, às vezes nem de usar gravador, como às vezes as pessoas me perguntam, de se o gravador não atrapalha, não tira a espontaneidade. E eu nunca senti isso com a câmera também. É claro que a câmera, dependendo do ambiente, do que tu está fazendo, é claro que vai mudar, vai ser mais complicado. Mas a minha experiência é que as pessoas, quando elas sentem que tu está escutando a história delas, quando há esse pacto, né, eu te escuto e tu me conta as tuas verdades, elas esquecem também da câmera. As duas vezes, eles são documentários completamente diferentes, né? No caso da história de uma história severina, que era algo muito duro, muito difícil, a gente também foi ficando tanto tempo junto, né, que a Severina foi esquecendo da câmera, né? Ela estava concentrada na história, tanto na história brutal que ela estava vivendo, como na importância de contar aquela história. Para mim, o mais difícil da experiência de fazer documentário é o fato de ter tanta gente envolvida, porque a experiência de escrever é uma experiência solitária e eu gosto dessa solidão. E a experiência de fazer documentário é uma experiência coletiva, né? É um trabalho coletivo, é algo discutido. O que vai sair dali é uma síntese de vários olhares e não só de um. Isso às vezes é muito melhor, porque são vários olhares. Eu acho que todo mundo ganha com isso, mas também é difícil. Então para mim a maior mudança é essa, da solidão da escrita para o coletivo, que é sempre um documentário, né? O vídeo, tu precisa de um câmera, né? Porque quando eu trabalho só com fotógrafo, e eu sempre trabalhei com fotógrafos muito especiais, com fotógrafos que eram também escutadores, né? Eles conseguiam fazer essa mágica de desaparecer, né? De ficarem naquela escuta, só que em vez de escutando com um bloquinho, escutando com a sua câmera, né? Eles conseguiam isso, então era diferente, era mais íntimo, né?